Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Mauro. Primeiro, bom dia, né? Obrigado aí pelo seu depoimento e aqui, humildemente aqui, eu que sou grato aqui de um lado a Deus, grato ao nosso povo aqui do Piauí, muito grato aqui também ao Partido dos Trabalhadores, o único partido da minha vida, né? Eu entrei ali no começo do partido, ali nos anos 80, 1980, 82, ali quando estava na organização já ali em 78, 79, naquela efervescência, tive o privilégio de conhecer o Lula, ali ainda muito jovem, e esses dias a gente aqui estava vendo com ele, Mauro, uma história engraçadíssima, né? O Lula veio ao Piauí para uma viagem, como você disse, veio muito atrasado, e a cidade que a gente ia não tinha estrada. Então, era aquela estrada de areia, né? Aquela estrada carroçável, como a gente diz aqui. E aí, porque lá tinha um candidato nosso que todo mundo dizia que ia ganhar a eleição de prefeito, aí o Lula, ainda metalúrgico, veio lá de São Paulo para poder participar. E a gente foi numa rural, né, para poder levar o Lula lá nesse comício. E chegando próximo da cidade, faltou gasolina. Esse Lula ficou zangado. Prego de gasolina, não é possível. Vocês são irresponsáveis. Bom resultado. Tinha furado lá um daquela canaletas lá da gasolina, sei que teve vazamento, sei que terminou dando prego de gasolina. Bom, mas o fato é que o rapaz que vinha dirigindo disse, se a gente empurrar essa rural, tá vendo aquela ladeira ali? Lá do outro lado já é a cidade. Aí fizemos um esforço danado, empurrando essa rural até em cima da ladeira. Quando chega em cima da ladeira, tá vendo aquelas luzes? Ali já é a cidade. Agora vamos embalar, como a gente diz assim, desce na banguela, né? E aí embala, e aí entra todo mundo rápido nessa rural, e ele vai equilibrando. Quando chega lá embaixo, uma multidão. Aí o Lula se animou, né? Só que quando estaciona, era o comício do adversário. Era o comício do adversário lá. A gente teve que sair empurrando a rural no meio do comício do adversário lá. Foi uma coisa engraçadíssima, né? Então, assim, é uma história belíssima. Se a gente parar para pensar, um homem... Esses dias, quando ele visitou Pernambuco, eu fiquei refletindo, né? Eu perguntei até para ele se ele tinha na memória aquela casa que ele visitou, que era um protótipo do que era a casa dele. Ele se emociona toda vez que fala da mãe, da dona Lindu, né? Ele chora, ele se emociona mesmo. No evento ontem lá na Fiesp, ele se emocionou ao falar do Zé Alencar. Ele começou a merejar os olhos, como a gente diz aqui no Nordeste. Começou a quase chorar. E ele é um homem que vem dessa história de muito sofrimento, né? Ao nascer, passando fome, diz que vendia banana, vendia de tudo e vai depois em Pau de Arara para São Paulo, sofre muito, enfrenta enchente, essa coisa toda. Então, por isso que essa coisa da sensibilidade dele é muito forte, é uma pessoa que tem isso na cabeça. Eu tenho uma história de vida, Mauro, assim, muito parecida assim, com a do Lula. Claro que não andei de Pau de Arara, não mudei, continuei no Piauí, mas uma família também muito, muito humilde, muito sofrida, muito descendente indígena, né? Vivia numa espécie de um quilombo indígena e através dos estudos é que teve essa mudança, né? Onde eu morava era um local que tinha só uma escola, a escola só tinha uma sala de aula, minha professora só tinha o quarto ano primário, não é? E ali a minha mãe levava a cadeira de casa porque não tinha nem onde sentar, era assim uma longa história. Então, olhando para trás, realmente aqui a gente apostou em um plano de longo prazo, que é isso que eu defendo para o Brasil. Você tem um planejamento de longo prazo. O Piauí era o Afeganistão, o Piauí era Serra Leoa comparado com países, né? E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em 2003, ou seja, já no século XXI, era 0,4, muito baixo desenvolvimento. Em educação era 0,3, para você ter uma ideia. Nem tem essa classificação, mas seria baixíssimo desenvolvimento.
Que é quando você e o PT assumem o governo, né? Exatamente, quando o Lula assumiu e eu assumi, coincidentemente, para minha felicidade, ali junto com ele. Ele criou o Fundebinho. Antes de criar o Fundeb, o Fernando Henrique tinha criado o Fundef, o Lula criou um Fundebinho, porque eu queria implantar o ensino médio em todo lugar. Digo, ó, não posso, a gente não pode perder mais tempo, tem que ser agora. E o Estado está quebrado lá, está igual o Brasil, né? Na época, o Estado estava igual o Brasil está agora. Então, a gente precisa andar. E aí, implantamos ensino médio em todos os municípios, e de lá para cá, uma história que a gente tem muito orgulho. Hoje, nós somos o único Estado brasileiro com uma rede de educação técnico-profissionalizante pública em todos os municípios, uma rede de educação superior, a universidade pública em todos os municípios, 224 municípios, é a maior rede, com a maior proporção de alunos do Brasil. Isso aqui vai fazer, Mauro, uma diferença gigante ao longo do tempo, porque nós estamos formando pessoas que estão ficando no local. Eu sempre cito, eu, a minha esposa, eu sou de Oeiras, meus pais são ali da região de São Miguel do Fidalgo, Vale do Piauí, e vim para Teresina estudar. Ela veio de São João do Piauí, a gente foi para a universidade, mas não voltamos mais para a nossa cidade. O nosso habitat natural não ganhou, né? E assim, nós saímos de 430 mil para 1.350.000 pessoas com ensino médio. Agora estamos, inclusive, enfrentando aqui, por causa da politicagem. A politicagem é a política baixa, barata. É um programa que é o maior programa de alfabetização do Brasil, com 342 pessoas matriculadas, já 200 mil em sala de aula. Aí vão na justiça alegando que tinha gente morta, matriculada, e, na verdade, era uma porta aberta para a matrícula, mas tem toda uma triagem que passa por uma lista de alfabetizados do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, do Cadastro Único, enfim. E essas pessoas não passaram na triagem, tá certo? Então, é uma coisa absurda. Bom, aí vamos vencer também. E assim, a expectativa de vida era 65 anos, hoje nós estamos aqui na casa de 75 anos, o último dado é 74, ainda é de 2019. A nossa renda era baixíssima, era uma renda, não é, de R$ 2.400 por ano, agora em torno de R$ 21 mil por ano, ou seja, houve um crescimento realmente de quase 10 vezes, era 7 bilhões e 400 milhões o PIB, agora em torno de 60 bilhões. Então, tem realmente aqui um plano interessantíssimo. Então, uma coisa, sabe, Wellington, você estava falando que quando assumiu o governo, o IDH era 0,4. 0,4, agora é 0,7. 0,7, quase dobrou o IDH do Piauí. Eu lembro, sabe, quando comecei a ir para Parnaíba, nós já nos encontramos, inclusive, em São Paulo, falei disso. Você ia andando na estrada e aí, a partir de Parnaíba, meu filho ali trabalha em fazendas de camarão, e andando, não tinha luz em lugar nenhum quando começou, ele mudou para lá. Exatamente. Hoje acabou, tem luz lá em Luiz todo Correia, ali em Cajueiro da Praia, aquela região. Olha, a Parnaíba hoje é uma cidade universitária. Exatamente. Fizemos uma expansão da Universidade Estadual, o Lula fez uma expansão da Universidade Federal, implantou ali Lula, Dilma, a Escola Técnica Federal, faculdades, hoje tem curso de medicina, faculdade de medicina e várias outras áreas, porque a gente fez um plano aqui, são 12 territórios de desenvolvimento, ali a planície litorânea, são 14 municípios naquela região que trabalha isso, a piscicultura, carcinicultura, trabalha o turismo no delta do Parnaíba, ali a Rota das Emoções, aliás, vale a pena quem não conhece ir lá. O delta do Parnaíba é um dos lugares mais lindos do Brasil. Pois essa região de Jericoacoara, a gente ali delta do Parnaíba, você do outro lado, Lençóis Maranhenses, né? Parnaíba é uma cidade histórica, hoje é uma cidade universitária, tem um polo comercial extraordinário, produção de grãos, especialmente o arroz, produção de frutas, né? Nós temos um grande polo de fruticultura, ou seja, tem um plano aqui em andamento e ele tem dado resultado, energias limpas, né? Com a produção ali de energia solar, energia eólica, ou seja, o Brasil
veja, o que tem de extraordinário do governo do Lula é que foi a primeira vez que experimentou. O presidente Fernando Henrique tinha criado o Avança Brasil, se eu não me engano, e o Lula criou um Brasil para todos. Quando criou um Brasil para todos, com essa visão, ele, por conta das caravanas, conheceu, é o único líder nacional que conhece verdadeiramente o Brasil, não conhece só as capitais, ele conhece Parnaíba, conhece Picos, conhece Floriano, ele conhece mesmo para valer. Então, tem essa memória de cada um dos estados brasileiros. E ele criou um plano para todas as áreas. Né? Eu quero na educação, então eu quero uma rede de educação técnica, Pronatec, ensino superior, eu quero o mais médico, eu quero mais especialidade, eu quero reduzir mortalidade infantil, mortalidade de gestante, eu quero luz para todos. Né? O Piauí foi lançado aqui, o Luz para Todos, dessa memória que você tão boa Exatamente. lembrou, porque era o estado mais atrasado. A Dilma, ministra das Minas e Energia, ele se emocionou aqui agora, porque estava presente o Graziano no ato que a gente fez aqui, belíssimos, mais de 50 mil pessoas, não é? Ali a presença, não é, de um garoto, Natanael. Esse garoto, a mãe dele recebeu o primeiro cartão do Fome Zero, não é, em 2003, ali fevereiro de 2003. Foi a primeira viagem do presidente com toda a equipe, e aqui o pessoal de Guaribas, né? Guaribas, a cidade mais pobre do Brasil, o município mais pobre do Brasil. Piauí, mais pobre do Brasil, e o município mais pobre do Brasil. A gente tinha 16 municípios entre os 100 mais pobres. Agora não tem mais nenhum. Nós estamos fora do mapa da pobreza. Sensacional. Tá certo? Saiu agora da FGV. Guariba já não é mais o município mais pobre do Brasil, uma bela cidade, bem equipada, integrada por asfalto. Aliás, só tinha 66 municípios que tinham asfalto, todas as cidades integradas por asfalto agora. São saindo de 1.500 quilômetros de asfalto para 6.700 quilômetros. Mais ou menos 1 milhão de pessoas que não tinham energia passou a ter energia. 1 milhão de casas, de domicílio, né? 1 milhão de pessoas. Né? A água também, aí 1.200.000 pontos de ligação. Essa área relacionada a, por exemplo, hoje a internet, nós somos o primeiro lugar do Brasil em internet, 196 municípios prontos para 5G, né, com rede de fibra ótica. Não acredito, sério? Nossa, rede de fibra ótica, né? O melhor velocidade, melhor qualidade é o Piauí. Impressionante. Wellington, deixa eu ler alguns comentários aí, queria te apresentar uma questão. Nós vamos chegar na questão nacional, tá, gente? Vamos falar. O Wellington tem um papel decisivo na campanha de Lula. O Adalto diz: o Wellington é um dos símbolos da consciência política do povo do Nordeste. Nós, outra vez, vamos dar uma vitória consagradora a Lula em outubro. Aqui, a tentativa do genocida para comprar votos não faz efeito. Outro do Adalto aqui: Mauro, a cada dia admiro sua capacidade de pautar o debate político. Poxa, obrigado, estamos juntos sempre. Detesto ler elogio para mim. Concordando aqui com essa informação sobre a questão da tentativa da compra de votos. Não é a primeira vez que se tenta ganhar no tapetão, mas é imoral o que se faz, porque se você imaginar ali, eu acompanhei pelo Fórum dos Governadores, pelo o consórcio dos governadores do Nordeste, pelo Fórum dos Governadores do Brasil, essa área ali da pandemia. E veja, Mauro, ali naquela época, a gente nadando contra a maré, né? Era, de um lado, a gente lutando para cumprir as regras de prevenção à Covid, para ter vacina, para ter medicamento, para ter UTI, e o presidente andando de motoca para cima e para baixo, sem máscara, dizendo que o povo que tomasse vacina ia virar jacaré, ia pegar AIDS, ou seja, 700 mil óbitos aproximadamente, na proporção do Nordeste, ou seja, o Nordeste tendo que enfrentar o poder central, não era fácil, e ainda assim, se o Brasil tivesse feito o que o Nordeste fez, e tivesse o número de óbitos que teve no Nordeste, a gente teria cerca de 400 mil a menos. 400 mil pessoas. Você parar para pensar, 400 mil homens que têm nome, endereço, coração, sentimento, pais, avós, bisavós, crianças também, adolescentes, enfim, que a gente perdeu por uma completa irresponsabilidade. E agora, a maior irresponsabilidade fiscal da história.
a maior irresponsabilidade fiscal. Fica imaginando se fosse um governo nosso estivesse fazendo isso, né? Isso aqui era para estar, sabe, assim, acho que se criou até uma insensibilidade. Então, mas olha, olhando aqui para a realidade nossa, eu digo, o que é dado ele é um reajuste. Na verdade, se você reajustar pela inflação, o que era a média do Bolsa Família, era até um pouquinho mais, era em torno de R$ 700, né, para alcançar. Então, as pessoas hoje colocam, olha, o problema não é só comida, né? Como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer felicidade, não é? A gente quer felicidade. A esperança de felicidade nesse país é Lula, tá certo? Então, é isso que está cada vez mais presente em todo o Brasil. Sabe, Wellington, bom, deixa eu ler aqui a genealogem de Coguerra. Fui a Parnaíba, vi o Delta, minha sobrinha mora em Jeri, tudo maravilhoso, é realmente muito lindo. Legal. Vocês produziram a imagem, vai começar a campanha agora dia 16. A imagem, até agora, mais bonita da pré-campanha de Lula foi produzida por vocês lá nessa concentração maravilhosa. Acho que é a maior concentração da pré-campanha, 50 mil pessoas em Teresina. Essa foto realmente, eu olho e me emociono, né? Essa bandeira do Brasil, bandeira do Piauí, esse mar de gente. Deixa a foto bem aí, Mal, só para você ver uma coisa. Veja só. Fala. Não tem como a gente colocar nas mãos de quem não respeita o povo brasileiro, não respeita a soberania, não respeita a Constituição, não respeita a democracia, por isso essa união de forças tão diferentes na defesa da democracia. Acho que todo mundo que não assinou ainda deve assinar esse manifesto em defesa da democracia. Eu acho que é uma separação, não é, de líderes que têm esse compromisso com o Brasil. E aqui é a bandeira, não é a bandeira nas mãos minha, do Lula, do Rafael, que é o nosso candidato, é a bandeira desfraudada, a bandeira nas mãos do povo, não é? Ou seja, e nesse instante aí da bandeira, ao mesmo tempo, a bandeira do Brasil, a bandeira do Piauí, cantada por gente do povo. Quem estava cantando o hino eram vaqueiros, homens que no dia seguinte estavam lá no curral tirando leite, vaqueiros mesmo, o coral dos vaqueiros da cidade de União, não é? E sanfoneiros, uma orquestra sanfônica. Sanfoneiros também, a maior parte, agricultores, gente simples do povo, né? Nesse momento, desse ato, na abertura, nós tivemos a fala do Yuri. O Yuri, um garoto de Guaribas, da nova geração, que leu para o Lula uma carta em que ele traz a memória contada para ele pela avó, pelo avô, pela mãe, pelo pai, o que era Guaribas antes do Lula. E ali, contando que a mãe dizia que levava ali uma lata d'água, aquela lata querosene, né? Jacaré, querosene, jacaré, levava para o olho d'água, ficava pingando um pinguinho de cada vez ali, até encher aquela lata madrugada dentro para poder ter água em casa. Hoje água na torneira, hoje energia, hoje internet de alta qualidade. Ele sabendo que agora pode estudar, né, o ciclo completo, né, porque estava presente a Luciana contando, ela filha de agricultor da comunidade Baixão, uma comunidade rural, trabalhando de roça, e ali não poderia estudar lá fora. E em Guaribas, o Lula implantou ensino médio, ela pôde estudar. Está aí, ó, os vaqueiros aí com o Lula. Isso aqui não é um artista vestido de vaqueiro, são vaqueiros mesmo, não é? Aboiadores que vão lá no mato campear o gado, enfim. E a Luciana, representando lá alunos que estão se formando em bacharelado em administração, estudando em Guaribas. O garoto dizendo: Lula, eu quero ser médico, eu quero fazer medicina. E eu aprendi, não é, ouvindo você, que filho de pobre pode ir para a universidade, por isso que eu sonho tão alto. Veja que coisa bonita, né? Ela dizendo, não é, também a gratidão que tem a ele, porque se não fosse esse novo modelo de educação do Brasil, ela fez educação técnica e aí hoje trabalha
hoje numa escola do município por conta desse curso técnico na área administrativa. Então, desculpe só concluir aqui, Claro. a Sebastiana e a Conceição, que também tocaram lá o acordeon e fizeram uma música para o Lula. Ali eu até reclamei do meu pessoal, porque não contaram a história direita. A Sebastiana começou a estudar aos 56 anos, ali em 2009, no governo meu e do Lula aqui no Piauí. Ela, 56 anos, é que foi se matricular, foi ter a oportunidade de estudar. A Conceição também trabalha com movimento de hanseníase. E veja, essas duas mulheres, imagine, avós, né, estudando, agora prosseguiram nos estudos e agora são compositoras, escreveram a letra da música que cantaram. Lula é Brasil, o Brasil é Lula, tá certo? Quando eu digo Brasil, eu estou dizendo Lula, eu digo Lula, ou seja, é uma coisa extraordinária. Você parar para pensar, ouvir direitinho aquela música que elas cantaram, é algo realmente fenomenal, viu? Fantástico. Para encerrar o episódio Piauí, aí quero fazer uma última questão para ti, Wellington, em relação ao cenário nacional. Houve durante o comício, uma presença de enorme destaque, foi o do pré-candidato, agora candidato a governador do Piauí, que é alguém muito querido no Estado, não é? Que foi seu secretário da Fazenda, o Rafael Fonteles. O Lula fez realmente menções muito elogiosas e afetivas a ele. Está aí a foto, o Rafael está ao lado do Lula de camisa branca, depois a Janja, depois o Wellington Dias e depois ali, ó, no pontinha, a governadora do Piauí. E a Regina Souza, e aqui do lado a dona Isabel, esposa do Rafael. Exatamente. E lá na ponta, a Regina Souza, a atual governadora do Piauí, que sucedeu... Aliás, só para saber, uma quebradeira de coco. Exatamente. Quebradeira de coco da cidade de União. Depois, funcionária do Banco do Brasil pelos estudos, professora, funcionária do Banco do Brasil, dava aula particular para estudar e tornou-se professora de francês da Universidade Federal do Piauí, foi senadora da República, né, lá, me substituindo, e agora governadora do Piauí. Né? Você vê o que a democracia faz. Um filho de caminhoneiro, Lula, um metalúrgico, não é? Poder chegar, não é? A Benedita poder chegar. A democracia, ninguém pode abrir mão dela, porque ela é o que permite realmente oportunidade para todas as pessoas. Eu brinco muito, a democracia é um regimezinho chato, mas ainda hoje não encontraram um melhor, não, viu? Então, é impressionante na sua fala, nesses comícios, a conversa toda, como muda as gentes que se apresentam, né? Você vai lá, não é Paulo Guedes, não são banqueiros, não. A gente que se apresenta nessas ocasiões, e no governo Lula e no teu governo, é outra gente, né? É a gente do povo brasileiro. Paulo, o seu candidato do PT ao governador, Rafael Fonteles, ganha essa eleição? Como é que é o cenário eleitoral? Estamos animados, viu? O Rafael é uma nova geração, é uma pessoa muito preparada. Veja o que dá quando o Brasil faz uma decisão errada com uma pessoa despreparada. Despreparada em todos os sentidos, como o atual presidente da República. Então, qual é a lógica do Piauí? Há um novo Piauí, na modéstia à parte, não é porque eu fui governador 4 anos, o Wilson Martins, que me sucedeu também, agora está aí seguindo com a gente, e são 20 anos que fizeram uma mudança. Sair em 20 anos de um IDH 0,4 para 0,7, de muito baixo desenvolvimento, depois baixo desenvolvimento, depois médio desenvolvimento, depois alto desenvolvimento, não é fácil, não há tantos lugares assim no planeta, né, que alcança isso. E agora uma nova mentalidade, uma pessoa extraordinária, ele tem experiência no setor público, setor privado, 37 anos, para você ter uma ideia, é um gênio, né? Ele bateu uma nota
no vestibular da Universidade do Piauí, e ninguém nunca mais fez, que ele fechou matemática em 10 pontos, fechou a prova inteira, campeão mundial das Olimpíadas de matemática mundial, né? Medalha em física, Sério? medalha em química. Nossa. Ele fez o curso de matemática, que são 4 anos, ele fez em 2, pra você ter uma ideia. Então, Nossa. é uma pessoa especial. Ele nos ajudou aqui a organizar o Estado. Nós somos hoje o Estado com capacidade de investir 15% da receita corrente líquida. O Brasil investiu, ano passado, 22 bilhões de investimentos diretos. O Piauí, 1,7 bilhões. Né? Então, ele coordenou ele foi 2 vezes reeleito presidente do Concefaz. O nosso querido Meirelles, né, que foi do Banco Central, ministro da Fazenda, votou em Rafael 2 vezes, né, para presidente do Concefaz, liderou nessa crise dos estados pesadíssima, não é, ali junto comigo. E, assim, agora ele era pouco conhecido, ele hoje é conhecido, ele era conhecido lá atrás de 16% da população, agora ele é conhecido de 70% da população, ele está com 39% na pesquisa que saiu agora. Então, se a eleição fosse hoje, ele já ganharia no primeiro turno. Quando diz, e o Rafael é apoiado por Lula, por Huerta, ele já vai para 56%. Então, há um elo aqui também muito forte. Então, aqui a gente tem chance de fazer 8 das 10 vagas de federal, nós temos 7 das 10, a chance de fazer 8 das 10 vagas. Aqui temos condições de fazer 25 das 30 vagas de estadual, nós já temos 24 na Assembleia Legislativa, e há uma tendência de crescimento. Eu sou pré-candidato ao Senado, também bem posicionado, o Lula bem posicionado. O Haddad fez 77% dos votos do Piauí, para a gente ter uma noção, né, do carinho, do elo que tem entre o Lula. É porque aqui tem a gente chama de time do povo, né? É um elo, uma sintonia mesmo, não é um jogo de palavras, né? Há uma organização com líderes da política de diferentes partidos. Aí, nesse ato, fez uma fala belíssima, não é? Além do Randolph, fez uma fala bonita, o Márcio Macedo, a Regina, enfim, o Rafael, eu, o Lula, também o Marcelo Castro, foi ministro da Saúde, é do MDB, que é uma frente ampla, e, lhe digo, com organizações sociais em 224 municípios, com organização dos variados setores. Né? Então, isso aqui faz uma diferença muito grande. Então, eu digo a você assim, bastante animado. No quadro, já colocando para o quadro nacional, qual é a importância que, pegando aqui o exemplo do Piauí, que a gente está organizando o Brasil assim, é porque é delicado. Então, nós estamos criando, de um lado, a ideia de um movimento nacional, por isso que me anima quase uma direta já em relação à defesa da democracia, tá certo? É um movimento bem mais amplo, onde pessoas que têm diferentes candidatos, gente que vota na Simone Tebet, vota no Ciro Gomes, vota em outros candidatos, mas tem um diferencial. Tem o lado do Bolsonaro e esse lado da democracia. Então, isso faz uma diferença muito grande. Aí vem internamente a necessidade de organizar por estados. A gente avalia que esse time, desculpe, ele pode fazer algo como 19, 20, 21 dos governadores e governadoras do Brasil. Avalio eu que é possível também a gente ter uma frente organizada já agora nas eleições. É possível a gente garantir. Desculpe aí que eu engasguei aqui. Não, não tem problema. Garantir a condição. Até 21 governadores, impressionante. Da gente ter, com os que estão fazendo a campanha nesse campo, algo como 350 parlamentares na Câmara. A eleição agora é só 1/3 do Senado, mas esse nosso campo faz até 21 das 27 vagas na avaliação que a gente faz. E, se Deus quiser, a gente também já traz junto aí mais outros cerca de 25
senadores, por exemplo, o Marcelo Castro, do MDB, tem mandato até o ano de 2026. Tasso Gereissati tem mandato, está encerrando agora, mas o Renan Calheiros tem mandato até 26, está nesse campo, né? E assim são líderes de partidos como, não só da frente, mas líderes que já estão na campanha do Lula, do MDB, líderes do PDT, líderes, o Assi Gurgás, candidato ao Senado pelo PDT em Rondônia, e faz campanha espontaneamente com o Lula, tá certo? Então, assim no Brasil todo, porque tem o desafio de vencer as eleições e tem o desafio da governabilidade, num momento delicado do Brasil, país com forte endividamento, inflação alta, juro alto, carestia, que é uma coisa perversa. Você tem carestia e tem também queda na renda. Sobe o preço das coisas e cai a renda. A classe média foi comprimida. Muita gente da classe média veio para a pobreza, outra parte que estava na pobreza foi para a miséria. E tem gente que está abaixo da miséria, se tiver classificação, passando fome. Eu estive agora em São Paulo, dói o coração a gente ver a quantidade de gente nas ruas, né? Rio também tive esses dias, também uma situação delicada. Então, o que eu quero colocar para você esse gesto de união, Mauro, do Lula com Geraldo Alckmin, precisa ser olhado em dois ângulos. Dois líderes que representam dois blocos aqui, Partido dos Trabalhadores, PSDB, a gente não pode deixar de colocar isso. E, depois de tudo que passou, o Lula não tinha obrigação de mais nada, tudo que ele queria, ele conseguiu, era provar que não tinha cometido nenhum crime, que aquilo foi tudo uma armação para tirá-lo da eleição de 2018, tirá-lo da eleição de 2018, e esse homem ali foi dado a ele a chance dele fugir e ir para outro país. Não, eu não cometi crime, eu quero ficar no meu país, eu não quero fugir. Foi dado a ele o direito lá, oferecido lá por esse que está agora no Banco dos Réus, Sérgio Moro, Delianol, enfim, para ele confessar pelo menos um crime. E ele disse, não vou confessar, eu não cometi nenhum crime. Vocês me botaram aqui em Curitiba, então agora são vocês que vão ter que provar que crime que eu cometi. Eu vou provar, já provei minha inocência, e provou. Então, esse homem, depois de tudo isso, vai lá na casa de Geraldo Alckmin, com quem inclusive disputou a eleição em 2006, e diz, olha, a situação do Brasil está difícil, você também reconhece isso, vamos deixar nossa diferença de lado, não vamos zerar a diferença, não, tem diferença, né? Mas vamos nos dar as mãos, porque o Brasil precisa, né? Olha que coisa fantástica, né? É isso que está fazendo com que outros líderes que disputam em outros lugares, em cada município, em cada estado, gente que nunca votou no Partido dos Trabalhadores, gente que tem diferenças, mas compreendem a situação do Brasil. Tem o ministro Aloysio Nunes, o segundo turno é agora, 2 de outubro, né? A gente precisa resolver agora. Então, isso é algo extraordinário. E no momento que o Brasil precisa muito, Mauro, precisa muito, que é delicado, não é fácil, duas pessoas muito experientes. De um lado, um despreparado, já está provado. Do outro lado, alguém como Lula, que foi presidente 2 vezes, né? Lá atrás era ele, o Zé Alencar, os dois não tinham experiência. Agora não, agora ele se coloca para candidato com 8 anos de experiência, bem sucedido como presidente, e Geraldo Alckmin, 4 vezes, como eu, 4 vezes governador de São Paulo, não é? Um dos estados de economia mais forte do Brasil, de mais população do Brasil, além do tempo de vice. Então, esses 2 líderes muito preparados para o diálogo, pessoas que podem dar o que ele disse agora na Federação da Indústria, a condição de harmonia, de diálogo, de estabilidade, de previsibilidade, a condição para o Brasil voltar a crescer, não é? Economicamente e socialmente. Então, me desculpe ter me alongado aqui, mas era um pouco de compreender isso. Não, Wellington, eu quero dizer... Bom, primeiro é o seguinte, muitas mensagens, gente amiga lá de Parnaíba mandando abraço para você, te saudando. O João Afonso, radialista lá de Oeiras,
sua, Oeiras, também mandando um abraço, pessoal Oeiras, muito minha animado. terra, viu? É, sua terra, Tivemos exatamente. lá agora uma festa belíssima e um momento emocionante para mim. O Tapiti Neto nasceu no mesmo ano que eu, 1962. Ele até lembrou que foi no cartório, o registro de nascimento dele é colado no meu, o registro. O meu primeiro, depois o dele. Fizemos o ensino fundamental juntos, o ginásio, até o ginásio, como se dizia na época, a última série do ensino fundamental. Mas na política, depois, nos separamos. E 30 anos depois, a filha dele, candidata, Vanessa Tapiti, e ali ele disse, olha, pela primeira vez eu vou votar para o Partido dos Trabalhadores, pela primeira vez eu vou votar para você, para o Rafael, para o Lula, né? Veja que declaração bonita, né? E ele contando que o pai dele, né, e o Marcelo Castro, que é do lado dele, dizia, olha, você está no caminho errado. Aí disse, eu errei por 30 anos, mas agora eu quero acertar e não largo mais não, agora eu vou seguir no caminho certo. Gente querida, é o seguinte, vamos embora para o Piauí, território livre do povo brasileiro, impressionante. Wellington, bom, vou querer entrevistar o Rafael, com certeza, depois do que você falou, Rafael Fonteles, já escrevi para sua assessora, Alexandra, falei, Alexandra, me arruma o contato do Rafael, quero entrevistar, você conta dele, realmente é sensacional, e gostaria de te convidar, a gente falou bastante do Piauí hoje, acho que era importante, um pouco, agora no final você falou sobre o cenário nacional, mas eu queria fazer uma segunda rodada contigo, quando a tua agenda permitir, para falar especificamente do cenário nacional com mais detalhe. Se vou combinar com a sua assessoria, para daqui a uma semana, 2 semanas, a gente repetir essa conversa especificamente sobre o cenário nacional. Acho que é bem importante e quero te falar minha admiração por ti e sei da relevância da tua presença nessa campanha do governo Lula, depois no Senado e no próprio terceiro mandato de Lula na presidência. Quero te agradecer demais, fomos bem além do tempo que a gente tinha combinado. Obrigado, viu, Wellington? Obrigado, eu que agradeço, viu? Assim, só para te dizer, primeiro a gratidão aí a todos que nos acompanharam também, pelas palavras que eu vi aqui nas mensagens também. Assim, nada de já ganhou, nada de sapato alto, mas é muito grande a chance da gente resolver no primeiro turno. Acho que tem uma chance de uma vitória significativa no Nordeste, depois de muitos anos, a chance de ganhar no primeiro turno no Sudeste. O Lula está na frente de São Paulo, em Minas, Rio, Espírito Santo, e agora com a entrada do Geraldo Alckmin, após aí a solução de São Paulo com o acordo entre o Haddad, o França, enfim, eles vão entrar em campo com mais força. A campanha de rua começa mesmo agora, dia 16, vamos ter uma largada nacional, todo o país vai ter atividade. Dia 17 ele vai ter uma agenda com os empreendedores. Dia 18, Belo Horizonte, um grande ato por democracia, né, e também na largada da campanha. Nós vamos ter dia 20 em São Paulo, no Agabaú, vai em seguida Rio de Janeiro, ele quer ir no Norte, quer ir no Centro-Oeste, quer ir na região Sul, volta no Nordeste aqui no Maranhão, enfim, e vai viajar todo o Sudeste. Eu estou bastante animado, mas as pessoas, vamos dizer assim, colocar como uma eleição diferente. O que está em jogo não é uma disputa entre A e o B, o que está em jogo é o Brasil, ou seja, o Brasil, qual é o Brasil que a gente quer, qual é o Brasil, e há um momento bom para o Brasil, e se Deus quiser, né, a gente vai chegar lá. Então, Mauro, meu abraço e Obrigado. Conte comigo aí, será um prazer voltar novamente. Obrigado, vai ser ótima a nossa conversa. Wellington, minha admiração, realmente, o papel, esse comando, tem um comando discreto da campanha do Lula que a gente não vê, né? E o Wellington é uma das figuras centrais nesse comando. Obrigado, boa jornada para você. Até o próximo encontro também, além do Rafael, vou chamar ele aqui, com toda certeza. Abração. Tchau. Grande abraço.